Olá, pessoal! Eu sou a enfermeira Liana Marques e hoje a nossa aula é sobre assistência de enfermagem em tratamento e prevenção de feridas e estomias, ok? Nós vamos falar sobre o que cai nos concursos e vamos falar sobre as principais dúvidas, as que mais aparecem aí do pessoal nesse tempo todo nosso aí, trabalhando com os concursos, e esperamos poder ajudá-los da melhor maneira possível. Bom, vamos lá então. Nós vamos começar falando, pessoal, das fases de cicatrização das feridas, ok? Bom, o que nós precisamos saber desses momentos? Quando uma pessoa tem uma ferida, quando um indivíduo tem uma ferida, existe um curso natural de cicatrização, porque nós somos seres feitos para cicatrizar. Já é importante partir daí o conceito de reparo e de regeneração. Então, nós temos, no primeiro momento, o reparo, que é o que o nosso tecido cutâneo faz. A partir do momento que nós temos uma ferida, se mobiliza todo um mecanismo, todo um complexo intrincado de eventos que culminam com a cicatrização. Já a regeneração tecidual é quando há a formação de um tecido igual àquele tecido que foi lesado. Na cicatrização ou no reparo, nós vamos ter um novo tecido, um tecido neoformado naquele lugar, e que, se houve um dano maior do que o da primeira camada da pele, que é a epiderme, nós vamos ter impreterivelmente formação de cicatriz. Claro que essa cicatriz, através do reparo tecidual, ela vai ser de melhor aspecto ou de pior aspecto, dependendo do estado clínico do paciente em geral. Por exemplo, se eu tiver um paciente bem nutrido, bem hidratado, mais jovem, que não tenha outras comorbidades, provavelmente o resultado cicatricial dele vai ser melhor do que um indivíduo que tenha comorbidades, um indivíduo mais idoso, ou então um indivíduo que não tem uma boa hidratação e uma boa nutrição, que são fatores que interferem ativamente na cicatrização. Mas quando nós estamos falando das fases da cicatrização das feridas, nós temos didaticamente a divisão em 3 fases. Fases essas denominadas: fase de inflamação ou fase inflamatória, fase de proliferação ou fase proliferativa e a fase de remodelação ou de maturação, que é quando realmente a epitelização está completa e, por fim, advém uma cicatriz. Então, nós vamos começar falando pela fase inflamatória, que é a primeira fase da cicatrização. Então, pessoal, lembrando que o processo inflamatório, ele é um processo inerente a estarmos vivos. A partir do momento que nós estamos vivos, nós vamos produzir reação inflamatória, processo inflamatório. Toda vez que houver uma injúria, o corpo vai tentar se recuperar e, num primeiro momento, nós vamos ter presença, sim, de reação inflamatória. Neste momento da reação inflamatória, nós vamos ter aqueles sinais cardinais do processo inflamatório que nós conhecemos, sendo eles calor, rubor, edema, dor e o 5º sinal, que é perda temporária de função. Então, vamos dar um exemplo, um paciente, por exemplo, um indivíduo que teve uma ferida na palma da mão. Então, durante o tempo que ele estiver em processo de cicatrização, esse processo será doloroso, difícil para o paciente, de maneira que ele não vai conseguir, talvez, abrir a mão e mobilizar a mão do mesmo momento que ele mobilizava, da mesma forma que ele mobilizava anteriormente. Mas isso não inviabiliza esse movimento, talvez nesse momento temporariamente sim, mas futuramente voltará ao normal, se for um corte superficial que não tiver outros comprometimentos de estrutura. Mas estamos falando aqui da perda de função, que pode ser temporária ou pode ser definitiva, que também é inerente ao processo inflamatório. Então, nesta fase inflamatória, nós vamos encontrar os sinais cardinais da inflamação. Repetindo: calor, rubor, edema e dor. É possível encontrar esse processo, e esse processo é inerente à cicatrização. Quer dizer, não é ruim, não é um processo deletério, ele é um processo de defesa do nosso próprio organismo.
Claro que nós estamos falando aí de um processo onde o nosso organismo conseguirá se defender sozinho da injúria, sem haver necessidade de outras medicações, como por exemplo um antibiótico. Vamos dizer que o paciente teve uma lesão num local que no primeiro atendimento a equipe de saúde que o atendeu considerou que era necessário utilizar antibiótico. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma mordedura de cão, um acidente automobilístico, um acidente na rua que aconteceu num meio que não é controlado. Então, tudo isso vai fazer com que o médico colha as informações juntamente com o restante da equipe de saúde e com isso decida se é necessária a entrada de antibiótico ou não. Mas somente a reação inflamatória é a reação que se espera do organismo. Então nós vamos observar vermelhidão, dor, edema, calor no local e tudo isso está dentro do que se espera. Então, pessoal, na fase inflamatória, essa fase, algumas literaturas consideram que ela pode ser subdividida em 2 momentos. Por isso que muitas vezes tem alguns livros, alguns artigos, inclusive, onde os autores utilizam a bibliografia, que fala que a cicatrização tem 4 fases, porque divide essa fase inflamatória em 2 momentos que nós vamos falar a seguir. No entanto, a maioria das literaturas e a maioria do que se vê no concurso é considerar, então, 3 momentos: inflamação, proliferação e remodelação. Então, na fase inflamatória, nós vamos encontrar esses 2 momentos dentro dela, que são a hemostasia e a fase imunitária. Então, na fase de hemostasia, nós vamos ter um protagonismo das plaquetas. As plaquetas, a partir do momento de lesão no endotélio vascular, as plaquetas são mobilizadas para a criação do tampão de fibrina para que haja um coágulo no local e haja posterior hemostasia. Quando as plaquetas se movimentam, né, para esse local para fazer a formação do tampão e do tampão de fibrina e do coágulo, então essas plaquetas também já estão sinalizando para outras células que fazem parte da fase imunitária, para que essas células também se aproximem do local para fazer a defesa neste local. Então esta fase denominada imunitária é uma fase que é permeada por grande presença de neutrófilos, macrófagos, linfócitos, monócitos ali no local, e essas células serão muito importantes para a defesa do nosso organismo, inclusive para o desbridamento autolítico através da presença dos macrófagos, que vão fazer fagocitose e a limpeza de detritos no local, e também de bactérias ou fungos ou outros micro-organismos que possam ter penetrado naquele lugar onde aconteceu a injúria. Então, esta é a fase inflamatória. Então, vocês podem visualizar ali pelo gráfico que tá na tela, que nós temos ali que a fase inflamatória, ela vai ocorrer entre o dia 0, o dia que aconteceu a lesão, e mais ou menos em torno de 4, 5 dias, a gente vai ter a fase inflamatória. O que isso quer dizer? Que nesse primeiro momento nós vamos ter sinais inflamatórios inerentes à cicatrização e que isso está dentro da normalidade. Bom, essas etapas, elas vão acontecendo uma paralela à outra, mas elas se interpõem. Elas não são, terminou a inflamação, agora começa a proliferativa, terminou a proliferativa, agora começa. Elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Tá? E ao mesmo tempo as citoquinas inflamatórias que estão presentes ali estão sinalizando para o nosso organismo, por exemplo, para a formação já do tecido de granulação, a deposição de colágeno, porque a grosso modo a reação inflamatória já está avisando para o nosso organismo, ó, tem uma abertura aqui e nós precisamos fechá-la. E para fechar, nós precisamos sim do tecido de granulação, que está presente na fase proliferativa, que deve
preencher todo o leito daquela lesão, juntamente à matriz extracelular, que está ali no slide com a sigla MEC, né? E a presença dos fibroblastos que vão depositar colágeno nessa lesão, um colágeno num primeiro momento mais desorganizado, que com o passar do tempo vai se organizando para que depois da fase de remodelação se forme então uma cicatriz com o melhor aspecto possível. Já a fase de remodelação, que é a última fase então, é onde nós visualizaremos então a pele neoformada, neoepitelizada. Nesse momento, presença de muitos queratinócitos, que são as células que são mais abundantes na nossa epiderme, que é a camada mais externa da pele, e que vai fazer com que haja a queratinização no local. Então a pele vai ficar impermeável, vai ficar mais forte, mas é sempre bom salientar que toda ferida grande, onde houve grande perda tecidual, onde houve perda de epiderme, derme já chegando no tecido subcutâneo, nós vamos ter sim uma formação de cicatriz, que como eu já disse antes, vai depender muito das condições gerais do paciente. Inclusive, nesse momento, já com formação de cicatriz hipertrófica ou então com a presença de queloide, que é sempre bom lembrar que são inerentes às características do indivíduo. Por exemplo, quando o indivíduo tem tendência a queloide, provavelmente ele teve queloide num lugar e provavelmente ele terá em outro. Então, por isso que quando as pessoas vão fazer cirurgias plásticas, por exemplo, o cirurgião sempre questiona se a pessoa já fez uma cirurgia anteriormente e se ela teve alguma cicatriz fora da normalidade, como por exemplo a hipertrófica ou o queloide, porque isso quer dizer que esse indivíduo tem uma predisposição maior a apresentar essas duas intercorrências de cicatriz em qualquer lugar onde ela faça um novo corte, né, ou uma nova ferida. Então, essa tendência vem junto com o indivíduo. Então, por isso que é interessante sabermos disso. Bom, os queratinócitos vão deixar essa lesão com aspecto de fechada. Então, por isso, quando termina lá a cicatrização, a gente diz então que o paciente já está com uma pele neoformada, está com uma lesão totalmente epitelizada, mas a cicatriz virá com o passar do tempo. E algumas literaturas falam até 2 anos depois pode haver modificação da cicatriz. Ela pode ter textura diferente, coloração diferente, aspecto diferente, mas com o passar do tempo ela vai se delimitando para chegar ao aspecto cicatricial que ela vai apresentar no decorrer da vida do indivíduo, ok? Bom, então, pessoal, essas são as fases da cicatrização e são perguntas que comumente caem nas provas de concurso. Então, nós vamos ver agora aqui uma das questões, né, de provas. Analise as seguintes características: libertação da histamina e outros mediadores, resposta do tecido danificado, vasodilatação dos vasos sanguíneos intactos, aumento do fluxo sanguíneo, calor e rubor, aumento da permeabilidade dos capilares, edema e dor local. Polimorfos, mastócitos e macrófagos são liberados no local da lesão como resposta aos agentes agressores. Essa fase é vital para as fases seguintes. E nas feridas limpas pode durar cerca de 36 horas. Na necrótica ou na infectada pode durar mais. Qual fase do processo de cicatrização da ferida apresenta essas características? Então, pessoal, essa questão vem de encontro ao que a gente conversou antes, né? Então, nós estamos falando aqui do primeiro momento da cicatrização, que é o momento onde nós temos uma reação inflamatória acontecendo. Então, observem as características: liberação da histamina e outros mediadores, vasodilatação de vasos sanguíneos, aumento do fluxo sanguíneo, calor e rubor, aumento da permeabilidade dos capilares, determinando maior edema ou maior drenagem, edema e dor local, presença de células do sistema dos leucócitos. Então, tudo isso é relativo, sim, a o momento da fase inflamatória.
Não é a fase proliferativa, porque nós não estamos falando de tecido de granulação, de matriz extracelular e de deposição de colágeno no leito da lesão. Fase destrutiva não existe no processo cicatricial, e fase vascular também não está nomeada no processo cicatricial. Então, aqui uma questão bem boa que fala sobre a fase inflamatória. Aí aqui, pessoal, a gente traz os principais tipos de tecidos encontrados no leito da lesão. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, o tecido de granulação, um tecido bonito, vivo, né? É um vermelho vivo, mas sem ser aquele vermelho friável, sofrido, porque o tecido de granulação, ele é um tecido que é sensível, mas ele não é frágil, de maneira que a gente consegue fazer a limpeza da lesão sem provocar sangramento. Se houver sangramento, esse tecido é mais friável e pode determinar outras características do tecido de granulação. Mas o tecido de granulação bonito, que já demonstra epitelização, deixa eu pegar aqui, ó, para eu poder mostrar. Aqui falta o costume. Ó, então aqui, ó, pessoal, olha só, tem presença de epitelização de margens coladas, aqui tem uma ilha de epitelização. Então esse tecido vermelho vivo aqui é um tecido de granulação bem saudável, tá? Aqui nós estamos falando da epitelização, que acontece lá no processo de remodelação. Então, a ferida já está fechada, ela tem uma pele nova que é rosada, né? Que é uma pele, normalmente ela é mais clara do que a pele original, porque ela recém está se recompondo, e é bom lembrar que os nossos melanócitos estão na nossa epiderme, que é a camada mais externa. Então, tem muitas lesões, inclusive, que não recuperam a sua cor original, porque perde a epiderme de maneira que não recupera a cor original. Tem algumas que recuperam, então vai depender da profundidade e da perda tecidual ali naquele local. Mas nesse local aqui nós vemos um tecido rosado, né, que é uma pele já fechada. Esse tecido é denominado epitelização. Aqui nós vamos encontrar o esfacelo ou necrose de liquefação, que é aquela necrose amarela, um pouquinho amarronzada, em alguns lugares ela pode ser como aqui, mas ela assim, predominantemente é amarela, e ela costuma ser mais frouxa do que a necrose de coagulação, ou escara, né? E aí aqui a gente já vê também uma terminologia que muitas vezes a gente vê no nosso meio, que é dizer que escara é lesão por pressão. Escara não é sinônimo de lesão por pressão. Escara é sinônimo, sim, de necrose, tá? E aqui nós temos, então, a necrose de coagulação. Então, nós temos aqui necrose de liquefação e aqui necrose de coagulação. Esses são alguns dos tecidos que nós podemos encontrar, porque nós podemos também ver tendões expostos, o tecido subcutâneo viável exposto, nós podemos ver tecido ósseo, podemos ver articulações, podemos ver um esfacelo mais fibrinoso, mas esses são os mais comuns que a gente vê na nossa prática e que também pode acabar ocorrendo uma questão com essa denominação, que é o que nós vamos ver agora a seguir aqui. Então, pessoal, essa questão aqui traz o seguinte: durante a análise de uma ferida, o enfermeiro observou o seguinte tecido presente no leito da ferida, né? É um tecido recém-cicatrizado com coloração rósea clara ou avermelhada. Nesse caso, trata-se de um tecido, então aqui nós temos tecido necrótico? Não está presente o tecido necrótico aí, né? Tecido de granulação? Não. Lembrem, gente, que às vezes até pela foto pode dar, assim, ficar uma dúvida, porque foi uma escoriação, talvez, ou uma abrasão essa lesão. Então, olhando assim, fica meio vermelhinho, mas leiam sempre a questão. A questão diz que o tecido está recém-cicatrizado com coloração rósea clara ou avermelhada.
Fibrinoso, não, o tecido fibrinoso ou esfacelo fibrinoso normalmente é amarelado, é frouxo também, ele é até meio liquefeito, né? E o tecido epitelial, então a epitelização, que é o tecido rosado realmente, né? Coloração rosa clara ou avermelhada, que é a do tecido recém-cicatrizado, tá? Em relação ao cuidado de feridas, analise as assertivas abaixo. Reparação é o processo em que o tecido lesionado é reposto de células iguais, enquanto a regeneração é o processo que o tecido lesionado é substituído por tecido conjuntivo, dando lugar a uma cicatriz. Então, lembrem ali, pessoal, deixa eu pegar aqui, lembrem ali que a gente falou, né? Nós falamos que reparação ou cicatrização é o processo em que nós geramos uma nova pele naquele local, que é o que nós geramos no nosso tecido cutâneo. Então, o tecido lesionado, ele vai ser substituído por tecido conjuntivo, dando lugar a uma cicatriz. Isso é reparo. Regeneração é gerar um outro tecido idêntico ao anterior. No nosso organismo, no corpo humano, o tecido hepático é o tecido que tem regeneração e não é uma regeneração completa, é em torno de 70%. Então, a pele não regenera, a pele ela repara, ela tem cicatrização, é o processo de reparo ou processo cicatricial. Então, esta primeira questão aqui é falsa, né? Tá errada. Na cicatrização por primeira intenção, é realizada a aproximação dos bordos da ferida por suturas manuais, agrafos, clipes ou pele plástica, enquanto na cicatrização por segunda intenção, as feridas são abertas e encerram pelo processo de granulação, contração e epitelização. Então, feridas com fechamento por primeira intenção é onde as bordas são aproximadas por pontos de sutura ou por outros mecanismos que foram descritos aqui, mas as margens estão aproximadas, diferente da cicatrização por segunda intenção, que é quando a cicatrização ocorre popularmente, como se diz, de dentro para fora. Então o tecido, a lesão vai ficar aberta e ela vai cicatrizar através de granulação, de contração e de posterior epitelização. E nós temos ainda, pessoal, a cicatrização por terceira intenção, que é aquela onde, por exemplo, numa ferida operatória, houve uma ferida operatória, um fechamento por primeira intenção, mas aí houve uma complicação, por exemplo, um seroma, de maneira que a ferida operatória precisou ser aberta, e num primeiro momento você pensou que ela ia cicatrizar por segunda intenção. Mas aí o médico, vendo condições para a reaproximação dos bordos, ele faz uma ressutura, e isso caracteriza então a cicatrização por terceira intenção, quando a ferida estava aberta e então o médico opta por fazer uma ressutura nesse local. Então, pessoal, com relação à assertiva ali, né? A cicatrização por primeira intenção é realizada pela aproximação dos bordos por sutura, clipes, pele plástica, ok? Enquanto na cicatrização por segunda intenção, as feridas são abertas e encerram pelo processo gradual de granulação, contração e epitelização. Correta. Opa, peraí. Aí, correta, tá? O diagnóstico multidimensional da ferida, além da anamnese, exame físico e avaliação, caracterização da ferida perilesional, deve-se considerar a avaliação da dor, a avaliação nutricional, qualidade de vida, condições e fatores de riscos e avaliação psicossocial. Sim, pessoal, ao avaliar um indivíduo que tem feridas, todos esses aspectos citados devem ser avaliados.
Nós não podemos avaliar somente o local da ferida, por sinal, o local da ferida será a última coisa a ser avaliado. É necessário avaliar o indivíduo como um todo, a sua condição sistêmica, os fatores fisiopatológicos, os fatores locais, os fatores psicossociais, como já abordado aqui, a qualidade de vida do indivíduo, a nutrição, a hidratação, as comorbidades, para que então a gente possa realmente ter um perfil desse paciente e saber o que pode auxiliar na otimização dessa cicatrização que por algum motivo, de repente, não está ocorrendo como deveria ocorrer. Então, essa alternativa está correta. Em relação ao tipo de tecido na ferida, a granulação é de cor amarelada e que se pode apresentar aderente ao leito da ferida, indicando boa evolução do processo cicatricial. A granulação indica boa evolução no processo cicatricial, no entanto, ela não é amarelada e não se apresenta aderente ao leito da ferida. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B, onde somente a 2 e a 3 estavam corretas, ok? Bom, aí, pessoal, nós passamos para a primeira das lesões, que é uma das lesões crônicas que representa um desafio muito grande da assistência de enfermagem e que é pergunta frequente em concursos, que é a lesão por pressão. Então, pessoal, em 2016, houve uma mudança de nomenclatura na lesão por pressão. Até então, a lesão por pressão era chamada úlcera por pressão, e ela mudou a nomenclatura em 2016. Mas ainda em concursos, muitas vezes, a nomenclatura permanece úlcera por pressão. Tá? Então, só para dizer para vocês que pode aparecer as duas nomenclaturas, tanto lesão por pressão quanto úlcera por pressão. E outra coisa que também pode aparecer é ela estar em número romano, em vez do número, número romano, em vez do número arábico, que é hoje, né? O número arábico, para lembrar, é a numeração que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, hoje, como ela está a partir do consenso, ela é em número romano, em número arábico, perdão, eu quero apagar o romano daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então, pessoal, assim, como eu estava dizendo, através dos números arábicos, nós temos uma contagem, né, de 1 a 4 no estadiamento, chama-se estágio, e aí nós temos as seguintes características aqui, tá? Nós temos a lesão por pressão de estágio 1, que é essa lesão aqui, vou só botar um apontador aqui, só para poder apontar, aqui, tá, ó. A lesão por pressão de estágio 1, ela é caracterizada por pele íntegra, tá? Com um eritema que não muda de cor à medida que a gente aperta na pele do paciente. Então, o paciente, por exemplo, tem essa área de eritema e nós vamos fazer uma pressão em cima dessa área de eritema e soltar. Se mudar de cor, é sinal que não é uma lesão por pressão. Mas se a gente apertar e permanecer a cor avermelhada ou mais escura, quando nós estamos falando de uma pele de um fototipo mais elevado, então caracteriza uma lesão de estágio 1. Aqui a pele está íntegra, aqui não há perda de epiderme. A epiderme está sofrida, está com eritema, ela está demonstrando sinais de falta de oxigenação de nutrientes, né? Mas ainda tem pele íntegra, ainda não há pele com abertura. Diferente do estágio 2, que aqui nós já vemos uma situação completamente diferente, que no estágio 2 nós temos a perda de espessura parcial da pele com exposição da derme. Então, a ferida que perdeu a epiderme é uma ferida que tem perda de pele com espessura parcial, expondo a derme. Então, essa é a lesão de estágio 2, que normalmente é precedida
pela presença de uma bolha no local, de uma lesão bolhosa ou de uma flictena, né? E que após rota demonstra este aspecto aqui. Neste caso, essa lesão aqui é na região coxígea, mais no glúteo esquerdo, né? Mas é uma lesão já de estágio 2. Na lesão de estágio 3, nós vamos ter perda de espessura total dessa pele, porque o paciente vai perder epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, nós vamos já chegar na fáscia muscular do paciente. Já há uma perda tecidual bem mais importante. Observem aqui que já perdeu a epiderme, já perdeu a derme. Esse paciente emagrecido, provavelmente aqui não tinha assim muito tecido subcutâneo aparente, mas chegou na fáscia muscular, chegou no músculo ali do paciente, né? Então, nós estamos falando do estágio 3. Já o estágio 4 é onde tem perda da pele na espessura total, quer dizer, foi perdido epiderme, derme, tecido subcutâneo e ainda avançou fáscia muscular, músculo, chegando então a tendões, ossos ou inclusive articulações que podem ser visualizadas em alguns tipos de lesão por pressão. Então, essa lesão aqui, pessoal, ainda há tecido a ser removido, né? Ainda há desbridamento a ser feito para nós podermos dizer que ela é uma lesão que tem exposição óssea ou exposição de tendão. No entanto, devido à profundidade muito grande que a gente vê aqui, ela já passou do tecido subcutâneo, ela já passou do músculo, então ela é uma lesão que após o desbridamento, remoção completa aqui, nós teremos sim, sem sombra de dúvida, uma lesão de estágio 4. A lesão não classificável é uma lesão como essa aqui, que eu não consigo ver o que há abaixo dessa crosta necrótica aqui, de esfacelo, que pode ser tanto a fáscia muscular quanto abaixo da fáscia muscular, já determinando uma lesão de estágio 4. Então, essa lesão, ela terá um estágio 3 ou um estágio 4, mas nós precisamos fazer desbridamento primeiro para saber qual é o estadiamento dessa lesão. Nós não podemos saber, por isso ela se chama não classificável, tá? E a lesão tissular profunda, que há uma área de vermelhidão somada a uma área vermelha escura, violácea, né, púrpura, marrom, que não embranquece, a gente aperta, ela não embranquece, determinando uma lesão tissular profunda. Isso quer dizer o quê? Há uma área de necrose, essa necrose vai delimitar e nós temos que agora movimentar esse paciente, evitar que ele fique nessa posição, bem como todos os outros estágios, né? Mas aqui visando reduzir esses danos o máximo possível. O pensamento de que já existe uma necrose aqui e que então não há muito o que fazer não é o correto. O correto é que a gente afaste para diminuir essa perda tecidual o máximo possível, bem como as outras lesões também, que é sempre o objetivo é que o paciente não permaneça em cima daquela lesão que já está feita, visando evitar piora naquele local, ok? Bom, então vem a questão. Em relação às úlceras de pressão, assinale, ó, aqui falou úlcera de pressão, ó. Assinale a alternativa que apresenta características do eritema não branqueável. Eritema não branqueável refere-se a quê? A lesão por pressão de estágio 1, tá? Então, o que vai aparecer nesse momento? Pele com descoloração arroxeada ou acastanhada, normalmente sob proeminência óssea, podendo apresentar-se como uma flictena fechada, sendo classificada como grau 1. Ó, aqui usou grau e usou número romano, tá? Então, para ver como pode aparecer nas questões, tanto lesão por pressão com número arábico, como úlcera de pressão ou úlcera por pressão com número romano. Tá? Então, só para saber que das duas formas ainda aparece em concurso. Então, aqui, pessoal, ó, flictena fechada é grau 2, é estágio 2, né? Então, aqui já tem um erro, bem como a descoloração arroxeada e acastanhada.
Perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial. Já aqui já nem precisa ler mais nada, porque se a lesão tem um eritema não branqueável, ela é estágio 1. E estágio 1 não tem perda, não tem ferida superficial. A pele está íntegra. Pele intacta pode ser mais dolorosa, dura, mais quente ou mais fria comparativamente à pele circundante, normalmente sobre proeminência óssea, sendo classificada como grau 1. Então, essa aqui é a resposta correta. Uma vez que nós estamos falando de uma... Ai, tá, perdão. Essa aqui, o xizinho veio mais para baixo, mas essa aqui, deixa eu arrumar aqui nessa aqui então, ó. Peraí. Deixa eu botar aqui. Nós estamos falando de eritema não branqueável. Deixa eu botar a caneta aqui. Então, pessoal, corrigindo aqui, ó, tá? Esse xizinho desceu mais do que precisava, tá? Então, olha aqui. Pele sem lesão, ok. Com presença de eritema, ok. Alterações na sensibilidade, temperatura ou turgor, ok. Só que aqui ela não é classificada como grau 2. Ela é classificada como grau 1, tá? Então é essa aqui que é a certa. Esse xizinho desceu ali na configuração, tá? Bom, vamos adiante. Com relação ao tratamento das lesões, tá? Ao tratamento das lesões, nós vamos falar, claro, né, pessoal, de forma muito genérica, né? Porque eu sou a primeira a defender que não existe receita de bolo no tratamento. Mas nas provas se segue uma linha de pensamento, como vocês vão ver ali numa questão que tem aqui que nós vamos discutir logo após, tá? Nós temos que pensar o seguinte, quando nós temos tecido de granulação, né, que é o tecido vermelho, que é o tecido vivo, né, se ele tem exudato nenhum ou baixo, nós vamos usar coberturas que deem umidade para a lesão, né? Se ele tem tecido de granulação, nós vamos umidificar essa lesão. Só que, se eu tenho exudato nenhum ou baixo numa lesão que tem necrose de coagulação ou necrose de liquefação, nós já vamos utilizar, então, um desbridante, tá? Então, observem aqui que nós temos um tecido de granulação, nós vamos usar um umidificante, por exemplo. Se não tem exudato, é uma lesão que drena muito pouco, a gente vai usar alguma coisa para doar umidade. Porque a ferida, para cicatrizar, ela precisa de umidade, não de encharcamento, mas de umidade precisa. Então, tecido de granulação, cobertura que tenha nenhum ou baixo exudato, nós vamos usar uma cobertura umidificante. Se nós temos necrose de liquefação ou de coagulação, nós vamos usar cobertura umidificante e desbridante, porque nós precisamos desbridar. Nesses desbridantes aqui estão as enzimas, por exemplo, como a colagenase, a fibrase e a papaína. Aí, se nós temos moderado exudato, nós num tecido de granulação, nós podemos usar coberturas que umidifiquem sem encharcar, mas também coberturas absorventes. Já na necrose de liquefação e na necrose de coagulação, nós vamos usar coberturas umidificantes, para amolecer aquela crosta necrótica que precisa ser desbridada, mas nós também vamos usar coberturas absorventes para absorver o excesso de umidade e também usar coberturas desbridantes, tá? O que não pode acontecer, gente? Por exemplo, feridas com muito exudato, a gente vai usar materiais mais absorventes, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão infectada, se eu tenho uma lesão que está numa reação inflamatória muito exacerbada, que drena muito, eu não devo usar uma cobertura, por exemplo, como uma pomada, ou como um creme, como um gel, uma vez que aquele produto todo vai acabar se perdendo no meio daquele monte de exudato que está saindo da lesão. E feridas infectadas, elas necessitam com trocas mais frequentes. Então, eu não devo optar por coberturas que precisam ser que devem ser trocadas com um intervalo maior.
A gente deve optar por cobertura que possa ser trocada mais frequentemente e que também a gente possa observar o andamento da cicatrização ou da limpeza dessa lesão, como é o caso, por exemplo, de uma lesão infectada, mas eu não devo usar um produto que vai manter muita umidade ali naquele local para não ficar muito macerado a borda e também promover mais um meio de cultura através de um meio muito úmido, né? Bom, e se eu tenho grande quantidade de exudato, mesmo numa lesão com granulação muito exudativa, eu vou usar coberturas absorventes. E se eu tenho necrose de liquefação, eu também vou usar cobertura absorvente. Mas se eu tenho necrose de coagulação, que normalmente é uma necrose seca, aí então eu vou precisar de desbridantes, seja ele de que forma for. Por isso que tem esses 3 quadradinhos aqui que vocês vão encontrar neste material, no Telesaúde da URGS de 2017. Esse material aqui está disponível na internet e a gente encontra então esse tratamento aqui de lesões, né, de feridas com o uso de coberturas. Bom, com relação às necroses, vocês vejam, né, gente, é muito importante remoção de tecido desvitalizado. E isso vai acontecer através de desbridamento enzimático, através de colagenase, fibrase e papaína, mecânico, através de fricção mecânica no local da ferida, instrumental, conservador, à beira-leito, que é o desbridamento realizado pelo enfermeiro, ou então o cirúrgico, realizado pelo médico no bloco cirúrgico, e ainda agora a terapia larval, que é a bioterapia, né, que é onde são colocadas larvas no leito da lesão, também como é um assunto atual, de repente pode ser citado aí nas nossas provas, tá? Bom, aí, com relação à questão, nós vamos ver o seguinte, tá? Agora foi para anterior, só para a gente discutir junto aqui, ó. Em relação à avaliação, como é que se avalia a ferida, tá? E como é que se seleciona a cobertura para lesão por pressão, tá? Lembrando, né, pessoal, que a gente vai escolher qual é a cobertura para uma lesão por pressão por estadiamento não é uma boa ideia, tá? O que a gente vai pensar nas características dessa lesão? Por exemplo, a lesão por pressão da estágio 1, que é um eritema não branqueável, a pele está íntegra, ela não tem nenhuma drenagem, ela não tem drenagem, né, porque não tem ferida aberta. Então, a gente pode pensar numa cobertura, por exemplo, como uma espuma multicamadas, para só proteger o local, né, se for o caso. Sem utilizar, por exemplo, uma cobertura que vá absorver, porque não é necessário, não tem drenagem, não tem lesão aberta, então não é essa a preocupação, tá? Agora, dizer para vocês que toda lesão de estágio 2 nós vamos usar tal produto, ou toda lesão de estágio 3 nós vamos usar outro produto, isso é difícil de se dizer. Então, nós vamos ter que ver o que a questão nos sugere, né? O que a questão nos dá de informação e diante das informações da questão, a gente verificar qual seria a melhor forma de uso daquela cobertura, tá? Então, com relação à avaliação, diâmetro, sim, forma e profundidade da lesão por pressão, sim, tudo isso precisa ser avaliado quando se vai avaliar uma ferida, né? A lesão por pressão em si. Usar coberturas de hidrogel para lesão por pressão de categoria ou estágio 2 infectada, tá? Então, aqui que tá a palavra que vai nos fazer resolver. Lembra que eu disse para vocês, lesões infectadas, né? O ideal é que a gente não use coberturas muito úmidas, né? Porque a gente precisa ver esse curativo mais cedo, a lesão infectada normalmente é exudativa, então nesse momento o ideal é utilizar uma cobertura que seja mais absorvente. Então aqui, lesão infectada, mesmo que seja de estágio 2, 3 ou 4, o ideal não é o uso de hidrogel pensando
na drenagem, tá? Então aqui é falso. Usar coberturas hidrocoloides para lesões por pressão de categoria estágio 2 não infectadas. Então aqui que tá a chave, ó, não infectada. Estágio categoria 2. Isso quer dizer o quê? Com perda de espessura parcial da pele. Então, perdeu a epiderme, ficou a derme exposta, tá? Então, a derme exposta vai determinar aqui uma lesão pouco exudativa, uma lesão que poderia se utilizar o hidrocoloide. É uma das opções que a gente tem, tá? Vai depender do lugar onde é a lesão, de um monte de coisas, mas é uma das que poderiam ser utilizadas em lesão não infectada, tá? Isso aqui a gente tá falando, gente, do puramente bibliográfico, tá? A gente não tá falando da avaliação da ferida lá na beira-leito do paciente, levando em consideração um monte de coisa. É o que dá e o que não dá para fazer nesse tipo de lesão, tá? Então, considerando esta alternativa aqui, cobertura hidrocoloide para lesão por pressão de estágio 2 não infectada, poderia ser correta, tá? Usar coberturas poliméricas, que são as espumas, né, absorventes, para lesão por pressão em categoria estágio 2 não infectada. Esta também é uma opção. A ferida não está infectada, eu posso usar uma espuma para auxiliar, né, a manter o curativo com umidade ideal e que pode auxiliar, sim, na cicatrização. Então, aqui também é V. Então, diante disso, a nossa resposta correta é a letra C, tá? Opa, aqui. O pé diabético é uma série de alterações que podem ocorrer, aqui já é outra lesão, né? Já pulei direto, já fui lendo e nem me dei conta. Aqui já é pé diabético, que é uma outra lesão muito comum na nossa assistência de enfermagem a pacientes com feridas. As lesões de membros inferiores são muito comuns, né? E o pé diabético é uma das lesões que mais acometem, né, os pacientes que têm diabetes, mas não é obrigatório, né, pessoal? Não é inerente a ser diabético ter pé diabético, tá? Então, o pé diabético, segundo o Ministério da Saúde, o manual do pé diabético, o pé diabético é uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado, né? Então, junto estarão infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores, que estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam e infecções nos pés. Se não for tratado, o pé diabético pode acabar levando à amputação. Então, não é todo paciente que é diabético que apresentará o pé diabético, né? Que é, então, infecções, feridas com repetição, presença de osteomielite, tem uma deformidade bem importante no pé que predispõe esse indivíduo a ter feridas, tanto que ele já teve outras vezes. Então, tudo isso está relacionado, então, o conjunto de manifestações que vai determinar, então, que o indivíduo tenha o pé diabético, tá? Bom, o pé diabético tem a classificação de Wagner, que é muito utilizada para a gente saber qual é o grau de comprometimento desse pé, tá? Então, o paciente vai ser dito com uma classificação de grau 0 quando ele não tiver nenhuma lesão, tá? Ele tem um pé de risco, mas ele não tem nenhuma lesão. Então, pessoal, o pé terá um grau 1 quando nós estivermos falando de úlceras superficiais, de úlceras assim de mais fácil tratamento, de úlceras que não comprometam muitos tecidos. Então, esse vai ser o grau 1. O grau 2, que são úlceras mais profundas, mas ele difere do grau 3 devido à presença de osteomielite. Então, aqui no grau 3, nós vamos ter, além de úlceras profundas, elas provavelmente terão presença de abscesso e também de osteomielite.
Já no grau 4, nós teremos presença de gangrena limitada, então ela pode estar limitada a algumas áreas dos dedos ou então a alguns dedos, mas não abrangem o pé inteiro, né, ou um antepé inteiro, enfim, né, elas têm uma gangrena limitada. E o grau 5, que é o mais grave, né, onde há a presença de gangrena extensa, que provavelmente vai determinar a amputação. Esse slide aqui é bem interessante porque ele nos traz o seguinte aqui, ó. O paciente que tem diabetes mellitus, pessoal, pelas características da doença, né, nós sabemos que esse indivíduo pode acabar incorrendo com neuropatia e com doença vascular, ok? A neuropatia, resultado de danos nos nervos pela presença de glicose na corrente sanguínea por muito tempo, né, que acaba lesando a parte neurológica. E a doença vascular, também causada pelo acúmulo, né, a presença de glicose muito tempo dentro da corrente sanguínea sem ser levada para a célula devido à ausência da insulina, irrita o vaso sanguíneo e pode acabar causando diminuição da luz do vaso e posterior doença vascular. Então, quando o paciente tem neuropatia, esse paciente vai ter perda, diminuição da sensibilidade ali naquele membro, naquele pé. E isso faz com que esse indivíduo normalmente tenha lesões na região plantar do pé, porque nós estamos falando de um indivíduo que não sente quando pisa, quando machuca o pé. Então, normalmente, as lesões de origem neuropática estarão localizadas na parte inferior, na sola do pé, na região plantar do pé. Se o indivíduo apresenta doença vascular, devido à dificuldade de circulação de pequenos vasos, da chegada do sangue nas extremidades, nos pequenos vasos, nas arteríolas, nós vamos visualizar feridas nas pontas de osso, ou onde um osso encontra o outro, né? Aqui na ponta, ali na região do hálux valgus, na ponta dos dedos, entre os dedos, no espaço interdigital. Essas estão mais ligadas à doença vascular. Só que normalmente, no indivíduo com diabetes, se cursa com as duas. Então, o paciente tem o que a gente chama de pé neuroisquêmico, tá? Então, ele tem um pé neuropático e um pé isquêmico, com doença vascular. Então, ele acaba por ter um pé neuroisquêmico. É isso que a gente mais vê na realidade do paciente com diabetes. Então, aqui na neuropatia, nós vamos ter presença de fraqueza, de atrofia, de deformidade, né, de um estresse anormal, depressão plantar alta. Nós vamos ter perda de sensação protetora do pé, e isso faz com que o indivíduo use sapatos que machuquem o pé, que ele pise num prego e não perceba, só vai perceber de noite quando chegou em casa. E o que é pior, como ele não sente dor, então ele não dará devida importância para aquele problema. Quando ele chega para nós no tratamento, na assistência à saúde, normalmente é um problema muito sério, porque ele teve uma invasão microbiana ali no local, ou porque teve uma lesão extensa de tecidos e ele não percebeu devido à perda de sensibilidade protetora do pé. Ainda vai apresentar uma diminuição de hidratação e de sudorese no pé, tá? Devido, né, ao aumento do tônus simpático, ele vai ter uma regulação de fluxo sanguíneo alterada, ou seja, se esse indivíduo ficar em pé muito tempo, a coloração do pé dele deve ficar bem mais arroxeada, bem mais escura, e quando ele elevar esse membro ficará muito pálido. Isso também é uma característica da combinação da doença vascular com a neuropatia.
Aí nós vamos verificar também, né, um espessamento capilar, né, ainda uma estenose oclusiva, uma isquemia, né, e depois aqui ainda traz a formação, então, da úlcera diabética do pé e que se não for bem tratada, bem levada, né, vai acabar levando à amputação. Tá? Aqui traz que a isquemia tecidual desse pé, né, a isquemia também pode ser devido à anemia, deficiências nutricionais e vai causar também uma resposta prejudicial, né, uma resposta diminuída ao processo infeccioso, tudo isso aqui derivado da isquemia, que também poderão acabar levando posteriormente a uma amputação. Então, o quadro no paciente diabético é bem importante. É por isso que uma das ações da enfermagem no paciente portador de diabetes mellitus são os cuidados com o pé desse indivíduo e as orientações para que o indivíduo cuide dos pés para evitar maiores problemas e consequentes amputações. Aí aqui, pessoal, tem a classificação fisiopatológica do pé diabético segundo os sinais e sintomas, que é bem importante. Então, se a gente lembrar que o pé neuropático é aquele pé que o paciente não tem sensibilidade, e o pé isquêmico é aquele pé que não tem circulação adequada, as características fecham muito na nossa cabeça, né? Por exemplo, a temperatura do pé. No pé neuropático, a temperatura do pé vai tá ok, vai estar intacta, porque isso não diz respeito à circulação. Já no pé isquêmico, na circulação, sim, nós vamos ter uma alteração que diz respeito, por exemplo, à presença de uma extremidade mais fria. A coloração do pé também, ó, no pé neuropático nós vamos ter uma coloração normal e no pé isquêmico nós vamos ter um pé pálido com elevação ou cianótico com declive, quer dizer, baixou o pé, ele fica cianótico. Aspecto da pele do pé: seca e fissurada no pé neuropático e fina e brilhante no pé isquêmico. Deformidade do pé: como o paciente não sente o pé, ele vai ter deformidades aparentes no pé dele, que são visíveis, como por exemplo os dedos em garra, o dedo em martelo, o pé de Charcot, os dedos apinhados, né? O arco metatarsal do pé do paciente tende a cair, né? Ele tende a perder pela perda da sensibilidade protetora, ele não tem o tônus muscular para segurar o arco metatarsal. Aí esse arco metatarsal desaba e esse paciente começa a ter mais facilidade de ter feridas embaixo do pé. Já no pé isquêmico, as deformidades são ausentes, né? Porque a falta de circulação não vai apresentar deformidade no pé. A sensibilidade no pé neuropático estará diminuída, abolida ou alterada, e no pé isquêmico vai ter sensação dolorosa, mas que vai ser aliviada quando as pernas estão pendentes. Então isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo, se ele levanta a perna, a circulação piora muito, então ele não aguenta ficar com a perna elevada. Muitas vezes o relato do paciente é justamente que ele dorme com os pés para fora da cama, que não pode tocar lençol em cima do pé, da perna, e que tem que dormir com as pernas para baixo da cama, para fora da cama, perdão. Os pulsos pediais no pé neuropático, eles estarão amplos e simétricos. No pé isquêmico, eles estarão diminuídos e ausentes, pela lógica, né? As calosidades, bem como as deformidades, né? Deformidades e calosidades, estarão presentes no pé neuropático, principalmente na planta dos pés. E no pé isquêmico, não vai ter. No edema, vai estar presente no pé neuropático e ausente no pé isquêmico, porque se o paciente já não tem uma circulação boa, se não chega sangue adequado naquele pé, isso quer dizer que ele vai ter menor edema nesse pé isquêmico. E aqui, bem importante, ó, a localização mais comum da úlcera, se ela houver, é aqui, ó, o primeiro e o quinto metacarpos e calcâneo posterior, redondas com anel querostásico periulcerativo não dolorosas. O que isso quer dizer? Nós vamos ver ali no primeiro e no quinto, normalmente elas estarão então no pé neuropático na região
inferior na sola do pé, na região plantar, elas serão redondinhas com anel querotásico ou querastásico, né, que é o anel que tem ao redor da ferida, forma um anel cheio de pele que precisa ser removido, precisa ser feito o desbridamento, né, e elas não são dolorosas, a gente vai mexer nelas e o paciente não vai sentir dor. Diferente do pé isquêmico, onde as lesões são mais na região látero, né, na lateral do pé e também na região interdigital ou nos dedos, sem anel querotásico e muito dolorosas. Essa é uma característica bem expressiva da lesão arterial, que é aquela lesão que é muito dolorosa devido à falta de circulação naquele membro. Então, a pergunta é: o pé diabético é uma das principais complicações do diabetes mellitus e as suas consequências podem alterar significativamente o cotidiano do indivíduo. Não é um fator de risco para desenvolvimento do pé diabético. Não é um fator de risco. Não é, tá? Para desenvolvimento. Neuropatia ausente. Se a neuropatia está presente, ela é um fator de risco, mas se ela está ausente, ela não é um fator de risco, né? Deformidade nos pés é fator de risco. Quanto mais deformidade o indivíduo tiver, pior vai ser a pisada dele, maior a chance de fazer ferida nos pés. Controle glicêmico insatisfatório é fator de risco, uma vez que se o indivíduo estiver com a glicemia adequada, ele vai ter menos perda de sensibilidade, vai ter menos problema circulatório e com isso ele vai ter menos probabilidade, né, de complicações nesse pé diabético. Baixa acuidade visual também é fator de risco para desenvolvimento, uma vez que se a pessoa não enxerga bem, se essa pessoa não enxerga bem, primeiro que ela pode se machucar com mais facilidade e segundo que ela não vai poder fazer a visualização adequada da região interdigital, da região plantar do pé, que isso deve ser feito diariamente pelo paciente que tem diabetes. Então, olhar embaixo do pé, olhar entre os dedos para verificar se não há nenhuma lesão pré-ulcerativa que se pudesse fazer alguma coisa no sentido do paciente não ter piora daquela lesão e evoluir, então, para as complicações do pé diabético. Por isso, a resposta correta, então, é a neuropatia ausente. Outra questão, um enfermeiro, ao realizar a avaliação dos pés de uma pessoa com diabetes, durante o exame, observa rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior, pele fina e brilhante, porém sem deformidades. Então, isso aqui são características de quê? De pé isquêmico, né? A palpação, o pé apresenta-se frio, com o pulso tibial posterior e pedioso dorsal diminuídos, ausência de edema. Tudo isso característica de pé isquêmico, né? Aqui também o quadradinho não, o xizinho andou para baixo. Paciente refere dor com alívio quando as pernas estão pendentes, tá? Considerando os sinais e sintomas, assinale a alternativa que indica a correta classificação do pé diabético. Esse é um pé isquêmico, né? Lembra que a gente falou lá, esse aqui o meu xizinho andou aqui no slide, tá? Esse é um pé isquêmico, tá? Não é um pé neuropático, porque o pé neuropático é aquele que a gente já falou, o paciente perde a sensibilidade, né? Mas ele tem dor, né? O paciente que tem pé neuropático, realmente ele não sente nada naquele pé, tá? Inclusive nem a dor. Tá? Então, o paciente vai ter pé quente, né? Ele vai ter a característica da pele não vai ser essa pele fina e brilhante, né? Ele não vai apresentar deformidades, porque como ele
sente o pé, então ele não vai apresentar deformidades. As deformidades aparecem justamente que a pessoa perde a sensibilidade do pé, tá? Então esse pé aqui com todas essas características, como já foi citado aqui, ó, no quadrinho esse aqui, deixa eu só voltar aqui para falar do quadro. Aqui, ó, nesse quadro aqui, ó, tá, da classificação fisiopatológica do pé diabético, a gente verifica então que esse pé é sim um pé isquêmico, tá? Aqui andou, esse ulcerativo nem tem esse pé, né? E o pé misto, gente, que é aquele pé que a gente comentou, né? O pé misto é onde soma, né, as características do pé isquêmico com o pé neuropático. Daí, por isso, ele pode ser conhecido como misto ou neuroisquêmico, tá? Que é o que é mais comum que a gente vê na nomenclatura, quando apresenta os dois sinais. Nesse caso aqui, esse pé apresenta bem sinais de pé isquêmico, ok? E aí, pessoal, para finalizar, um assunto que é muito comum também no tratamento de feridas é as ostomias ou estomias. Normalmente hoje se utiliza mais a terminologia estomia, os especialistas utilizam mais estomias, mas ambas estão corretas e ambas podem ser citadas, né, na prova, tá? Então, nós temos as estomias de eliminação, que são as estomias, a colostomia, a ileostomia e a urostomia, e a ostomia de alimentação, que é a gastrostomia, por exemplo, e também a ostomia de respiração, né, que é a traqueostomia, tá? Então, são esses os tipos de estomias ou de ostomias que nós encontramos na nossa prática. Quando a gente está falando de uma colostomia, nós estamos falando de uma abertura numa víscera oca para a região externa do corpo, na região do cólon. No cólon, nós podemos ter uma cobertura no cólon ascendente, no transverso, no descendente, no sigmoide, tá? Então, normalmente as colostomias estarão em uma dessas localizações. E a nomenclatura se dará dependendo do lugar onde ela estiver encontrada. A ileostomia é uma abertura feita no ilho do paciente, com abertura para fora, né? Isso aqui nós vamos encontrar também muito, e uma característica bem importante aqui, da diferença entre a colo e a ilho, é que na colo as fezes são mais sólidas, tá? E na ilho as fezes são mais líquidas. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo de digestão e de absorção de água nas fezes que ainda está acontecendo. Então, no ilho, as fezes serão mais líquidas, mais ácidas, e se elas extravasarem ao redor do estômago, elas acabarão sendo muito corrosivas para a pele e causando dermatites bem importantes, como nós vamos ver logo após nas complicações. Já nas colostomias, como aqui o processo de absorção de água já está em andamento, essas fezes tendem a ser mais sólidas neste local. Então, aqui, a bolsa de colostomia, onde ela estiver posicionada, nós vamos ter fezes com um aspecto mais pastoso ou mais sólidos, né? Bom, na urostomia, né, normalmente a drenagem de urina vai acontecer ali na drenagem dos ureteres, então aqui, ou então numa nefrostomia, né, que é a abertura do rim diretamente para a parede, mas na urostomia nós vamos ter uma abertura mais baixa, então drenando urina por ali, numa bolsa que é muito parecida com a colostomia, só que a abertura dela é diferente, é uma abertura menor, né, uma abertura mais para efluente líquido, como é o caso da urina, né? Então é essa diferença que vai ter
nessa bolsa, mas a troca da bolsa, normalmente recomendada com 1 semana, permanece a mesma da colostomia ou da ileostomia. Já na gastrostomia, que é a ostomia de alimentação, nós vamos ver uma sonda inserida diretamente no estômago do paciente, né? E aí aqui essa alimentação, a água, a medicação entrará nesta sonda diretamente no estômago do paciente. Também para a alimentação é possível encontrar jejunostomia, que é uma sonda inserida, então, no jejuno do paciente para a alimentação, também servindo para essa finalidade. E na respiração, nós vamos encontrar a traqueostomia, que é uma abertura na traqueia do paciente, onde é colocado um tubo traqueal para manter a via aérea aberta, e é uma via de respiração para o paciente e também para a toalete, né? Para limpeza, para aspiração de pacientes que têm algum problema acima no trato respiratório, ou então no trato digestivo mesmo, no esôfago, por exemplo, que pode causar algum problema, que o paciente tem alguma obstrução, que é preciso fazer essa traqueostomia. Tá? Então, esses são os tipos de estomas que nós podemos ver na nossa prática. Existem algumas complicações, né? Então, dentre as complicações relacionadas aos estomas, incluem a adaptação inadequada da bolsa. Isso é que é mais comum da gente ver na nossa prática, né? É que a bolsa está mal adaptada, tá? Então, muitas vezes isso acontece devido à má localização do estoma na parede abdominal. Então, o ideal é que a marcação do estoma antes do processo cirúrgico do paciente, ela fosse feita de maneira que fosse levada em consideração os arcos costais, as cristas ilíacas, para evitar que essa bolsa ficasse num local onde vai ser difícil fazer a colocação da bolsa de maneira que ela não descole. Se é um paciente muito emagrecido, por exemplo, que fica com os arcos costais muito proeminentes, se for feito um estoma numa região muito superior, aí vai acabar que quando esse paciente se sentar, se ele levantar, pode acabar levando essa bolsa a ser perdida antes do tempo, ela descola, ou ela não fica bem colada, fazendo com que haja essa dermatite aí, pela presença da drenagem do efluente na pele do paciente, tá? Então vai causar dermatite periostomal, que a gente diz, né, o periestomal. Também pode haver presença de necrose isquêmica, que é, nesse caso aqui, esta figura aqui, onde provavelmente pela tensão dos pontos ou porque houve alguma complicação ali na hora do procedimento cirúrgico, necrosou essa área do estoma, de maneira que o médico precisa rever esse procedimento, né, precisa levar o paciente para o bloco, fazer desbridamento, muitas vezes reorganizar essa questão do estoma. A dermatite periostomal, então aqui só para fazer a demonstração, ó, aqui a gente tem um paciente que fez uma dermatite ao uso da bolsa, ó, porque a gente pode perceber que é bem ao redor aonde a bolsa está fixada. Mas bem pertinho do estômago a pele está íntegra, tá boa. Então, na verdade, ela estava bem colocada, protegendo do efluente, mas ao mesmo tempo o paciente fez uma reação na região onde tem a fixação, a cola da bolsa, né? Então, a saída aqui provavelmente é procurar uma bolsa de outro material. Aqui, a gente está vendo uma hérnia relacionada à presença de estoma. É uma das complicações, não é a complicação mais frequente, mas é uma das complicações. Aqui, nós estamos vendo sim, ó, aqui drenou efluente, bem perto aqui, macerou, né? Teve uma maceração aqui, judiou, né? Machucou, lesionou a pele do paciente, e aqui também a gente ainda vê um pouquinho também de dermatite relacionada ao uso da bolsa. Então, provavelmente essa pele começou a sofrer, descolou um pouco a bolsa e aí houve uma maceração perilesional aqui nesse estoma. E esse estoma, vocês podem perceber
que ele tem uma retração. Ele retraiu, e isso também faz com que haja mais predisposição ao aparecimento de maceração, porque aí o efluente escorre direto na pele, ele não escorre pelo espacinho que deveria ter o estoma já para dentro da bolsa diretamente. Esse estoma está retraído. Outra coisa que pode acontecer é o prolapso, que é a saída do intestino, da alça intestinal, para fora do local onde está a abertura, onde está ali o local de saída do estômago. Esse prolapso aqui, muitas vezes ele pode ser corrigido, em alguns casos o médico opta por esperar, por deixar, e existem prolapsos bem grandes, sabe? Prolapsos de intestino que chegam a tomar conta de toda a bolsa, tá? Então isso aqui é um prolapso. E aqui também a gente percebe, ó, uma dermatite associada ao uso da bolsa ou a extravasamento de efluente devido à presença do prolapso que causou essa dermatite. E ainda pode acontecer a estenose, que é a diminuição da luz do estômago, de maneira que as fezes vão sair mais finas, né? Elas saem mais delgadas mesmo, mais finas mesmo, né? E a gente vê pelo aspecto delas ali que está ocorrendo uma estenose, está apertando a saída do estômago. Pode ocorrer fístula peristomal, quer dizer, do redor do estômago ali pode sair fezes por ali ou drenar outros líquidos ao redor ali do estômago. A hérnia que já foi colocada, ainda o abscesso periostomal também pode acontecer e ainda a presença de câncer. Então, a pergunta traz o seguinte: em relação às estomias, assinale a alternativa correta. As estomias são denominadas de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Traqueostomia é uma estomia de respiração, gastrostomia e jejum numa estomia de alimentação, e urostomias, ileostomias e colostomias são estomias de eliminação. Alternativa B. Uma estomia é definitiva, tá? E pode ser necessária como parte de cirurgia planejada, eletiva ou em decorrência de uma situação de urgência. Normalmente, a estomia definitiva, né? Ela não precisa ser só definitiva, tá? Essa que é o âmago da questão, é o seguinte: nem sempre uma estomia é definitiva. Nós podemos ter estomias definitivas ou podemos ter estomias temporárias, tá? Então, ela nem sempre é um procedimento definitivo. Esse é o âmago da questão aqui. Então, essa aqui tá errada. As colonostomias são estomias no segmento distal do intestino delgado, em que o efluente eliminado apresenta consistência líquida a semipastosa após a etapa de adaptação. Colonostomias, né? Essa nomenclatura aqui não é utilizada, né? A estomia do segmento distal do intestino delgado é uma ileostomia, né? É o que a gente vai ver normalmente, onde nós vamos ter fezes de consistência líquida a semipastosa, tá? Então, essa aqui está errada. E a complicação mais frequente em pessoas com estomias é a hérnia. Não é a hérnia a complicação mais frequente, como eu coloquei ali. O que a gente verifica mais frequentemente são as dermatites, né, relacionadas ao uso da bolsa ou vazamento de efluente, ainda até a retração de estômago, mas a hérnia não é a complicação mais comum. Portanto, desta forma, a resposta correta é a letra A. Então, pessoal, esses são os assuntos que mais aparecem nas provas. O tema assistência ao paciente com feridas, ele é muito amplo, tem muitas coisas para serem vistas, mas esses temas aqui foram os temas que foram discutidos em provas anteriores e que nós pensamos que podem ajudar vocês aí nos estudos. Ok? Desejo que vocês tenham um bom período de estudos, uma boa prova e que obtenham sucesso em todos os seus desejos pessoais e profissionais. Ok? Até mais!